pessoal, boa tarde. Shannon é conhecidamente o pai da teoria da informação e um dos pais da inteligência computacional. Não coube a ele, no entanto, para gerações posteriores, efetuar a junção desses dois campos, erigindo um arcabouço teórico que vem se tornando cada vez mais importante no âmbito do aprendizado de máquina. Analisemos com a palestra do professor Daniel Guerreiro e Silva como se deu essa convergência e qual o impacto teórico e prático. Boa tarde, obrigado mais uma vez. É uma honra, poder fazer parte da programação desse evento, homenageando o Shannon e sempre visitar aqui minha casa, onde me formei em engenheiro de computação, mestre e doutor. Vindo lá, agora do Planalto Central. Bem, esse tema que eu vou tentar apresentar aqui brevemente para vocês é fruto do meu trabalho de doutorado, foi começado meu doutorado sob orientação do Gomes. E só para dar um contexto pessoal um pouco aí a história, no meu mestrado eu já tinha um interesse nessa área de aprendizado de máquina. Estudei a aplicação de redes neurais artificiais em máquinas, vetores de suporte, outra técnica de machine learning, um problema de engenharia de software, que era de estimar tempo de desenvolvimento, mais especificamente falando, era o tempo de teste. Você tinha uma equipe para testar um determinado software, você conhecia características do sistema, com base na especificação daquele sistema, dos documentos que os engenheiros de software tinham feito para projetar, e aí você tinha que tentar, o meu tema era esse, tentar com base nesses dados objetivos desenvolver, treinar a rede neural e a máquina para inferir lá, estimar o tempo que seria gasto pelos testadores para fazer o teste e análise de qualidade do software. E aí eu me deparei com a situação de que era melhor, se a máquina fosse errar, era melhor que ela errasse para cima do que para baixo. Era melhor eu, do ponto de vista do gerente do projeto, que ele dissesse para o cliente que, olha, vou demorar 20 horas e entregasse em 15 horas do que vou demorar 14 horas e chegasse para o cliente e falar assim que, olha, preciso de mais tempo, vai custar mais caro, coisas assim. Então, no mestrado eu já me deparei com essa certa assimetria que poderia haver quando você avalia o tipo o desempenho que os algoritmos de aprendizado de máquina têm, à medida que eles vão justamente aprendendo. E aí, no doutorado, o Gomes justamente me deu essa sugestão de um tema que até então eu não conhecia, me interessei, e aí o resto da história vamos seguir por aqui. Bem, de forma geral, é possível fazer uma interpretação, vamos dizer assim, simplificada, claro, de o problema de realizar o treinamento de uma técnica qualquer de aprendizado de máquina e realizar, colocar em operação um filtro adaptativo. Esses dois contextos, eles têm essa analogia, vamos dizer assim, essa semelhança, no sentido de que é um dispositivo de filtragem de informação que tem que ser ajustado, tem parâmetros dele que você tem que acertar ali, e você faz esse acerto com base nos dados que são fornecidos ao filtro. E claro, esses dados, o resultado desse processamento dos dados é avaliado com base em algum critério. Assim, a qualidade, você saber se uma rede neural artificial, outras técnicas, como eu falei, estão aprendendo ou não, você tem que ter uma medida, uma função para avaliar isso. Muitas vezes essa função é baseada justamente no erro entre o desejado e o que foi obtido aqui naquele momento. Às vezes também essa referência ela não está presente, então você tem que trabalhar exclusivamente com o sinal de saída do filtro. Mas de toda maneira, a questão que ITL foca, no fim das contas, é aqui, no critério, como você avaliar justamente se
a máquina está aprendendo, como, na verdade, a máquina está aprendendo, com que medida matemática, numérica, você consegue quantificar isso. Por exemplo, falando de novo de redes neurais artificiais, você pode pensar que no processo de treinamento ou numa operação de uma rede neural artificial módulo online, como justamente ela fazendo esse papel de um filtro, uma função não linear, cuja entrada, claro, são os dados, as amostras aqui, o vetor de features, parâmetros que são os pesos sinápticos da sua rede neural artificial. Você tem a saída desejada, se você está fazendo a etapa de treinamento, justamente, da rede. E aí, classicamente, você tenta minimizar o erro quadrático, associado justamente à saída com o valor desejado, com base, aí, com técnicas como as de gradiente, de primeira ordem, segunda ordem, usando o famoso método do backpropagation para cálculo dos gradientes nas camadas da rede. Classicamente, aí você consegue otimizar, encontrar uma solução que minimize esse erro quadrático. Então, esse é um exemplo, acho que bem conhecido para quem estuda redes neurais artificiais. Pois bem, e o erro quadrático, ele faz parte do que a gente chama de estatística de segunda ordem, como também a correlação e a variância. São então medidas vindas da teoria de probabilidade, da estatística, e que guardam, por exemplo, a correlação, ela permite você fazer uma análise da dependência linear entre as suas variáveis, x e y, e o erro quadrático médio, que é a variância, te dá uma noção de magnitude independente do sinal ali da sua grandeza. Uma noção aí de escala, de magnitude para se trabalhar. Ok. Essas medidas são, justamente, elas são bastante utilizadas em diversas técnicas, em diversos algoritmos para se treinar diferentes modelos de aprendizado de máquina, técnicas aí para classificadores, regressão e tudo mais. Tem algumas razões para isso. A primeira, eu acredito que seja a própria simplicidade dos conceitos e, consequentemente, do desenvolvimento dos algoritmos a partir desses critérios. Você tem soluções elegantes e simples e eficientes também, para muitos problemas, para muitos cenários. Isso, claro, tem também relação com o fato de que, em geral, você tenta justamente utilizar critérios que se traduzem em funções que você consiga calcular a derivada, o vetor gradiente delas. Porque aí você pode lançar mão de técnicas clássicas, tradicionais, vamos dizer assim, da matemática, como justamente a otimização baseada no gradiente descendente, técnicas de segunda ordem, método de Newton e assim por diante. Você tem aí estratégias bem consolidadas para se usar, se você tiver justamente essa propriedade aqui de trabalhar com funções diferenciáveis. E se o modelo linear e a premissa de que os dados seguem ou aproximadamente seguem a distribuição normal, você tem aí muitas vezes, não é 100%, mas há uma associação bem forte com esse tipo de modelo, em que o modelo é linear, o ruído, a natureza dos dados é gaussianamente distribuída, com soluções ótimas, usando critérios baseados em estatísticas de segunda ordem. Você consegue muitas vezes ter esse casamento aí teórico forte. Então, a partir daí, como eu falei já, tem uma enormidade de algoritmos, modelos, técnicas
para machine learning baseados nesses critérios canônicos, vamos chamar assim. Muito bem. Tentando justamente puxar um pouco da historinha que eu contei no começo da apresentação, pode ser que haja problemas em que não necessariamente esse tipo de critério simétrico, né, ponderando o erro da mesma forma, dependendo da sua magnitude, seja pertinente. E será que esse tipo de critério está extraindo a quantidade de informação necessária para o seu problema, ou suficiente? Então, no segundo momento, estatísticas de segunda ordem são sempre satisfatórias para qualquer contexto? Provavelmente vocês já devem ver que não, né? Senão eu nem estaria aqui, né, fazendo essa apresentação. E claro, com o natural desenvolvimento das pesquisas, da teoria aí de machine learning, filtragem adaptativa, os problemas aumentam em complexidade e aí aquele paradigma que a gente acabou de ver aí, linear, gaussiano, nem sempre se encaixa bem, se aproxima bem ao seu problema. Você pode ter problemas não supervisionados, que vão aí demandar um pouco mais de extração aí de informação. Os modelos podem ser não lineares, a própria rede neural artificial já é um exemplo disso. E o fluido ou a distribuição dos seus dados não necessariamente segue normal. Pode ter, né, comportamentos aí distintos, outras distribuições, outliers e assim por diante. Então, nesse contexto, a teoria da informação, saindo um pouco do seu nicho clássico ali, ela pode também prover algumas ideias, conceitos para ajudar nesse sentido. Então, embora justamente ela trate ali no seu nascimento, lá em 1948, e até hoje a gente pode ver isso como, né, o enfoque principal da teoria da informação, o problema de comunicar, transmitir informação de maneira confiável e eficiente, hoje em dia ela tem, né, um leque de aplicações muito vasto, na estatística, na física, ciência da computação, economia, biologia, entre outras áreas. Ela tem, né, uma amplitude hoje de possibilidades bem maior. E aí, a gente pode então, por conta disso, olhar para as ideias iniciais do Shannon e tentar pensar essas oportunidades de construção de novos critérios para os algoritmos de aprendizado de máquina. Então, não estava aqui ontem, né, mas possivelmente você já viu essa equação, talvez lá da primeira palestra, né, do professor Max, mas eu sinto, isso é até um cacuete, acho que meu, assim, eu não consigo fazer uma apresentação de tese sem botar a equação da entropia. Talvez é uma questão meio mística já, né, assim, religiosa, né, mas tudo bem. Mas, de toda maneira, começar a falar dessa medida de informação tem que passar pela definição de entropia. A ideia, né, a medida de incerteza média acerca de uma variável aleatória, aquela clássica noção que a gente tem, né, de que quanto mais improvável o evento, caso ele ocorra, maior é a informação que ele nos transmite, nos passa, né? Então, bem, a partir da definição da entropia, a gente também tem vamos dizer, essa segunda medida fundamental aí, que é a informação mútua, que justamente mostra que a obtenção da informação se traz quando você reduz a incerteza a respeito daquele teu fenômeno de interesse. Então, ao se reduzir a incerteza do teu cenário anterior, né, a observação para depois, né, você tem essa quantidade aí, esse ganho traduzido em informação e medido pela informação mútua. Então, essas duas definições são um ponto de partida para a gente escolher, definir critérios em machine learning, critérios novos, como a gente vai ver. E claro, em aprendizado de máquina é bem mais comum tratar
dados contínuos. Você tem essa situação é mais corriqueira. Então, isso não é problema, claro. Você pode daí lançar mão das definições da entropia e da informação bruta para variáveis contínuas, né, como estão aqui expressas, a entropia diferencial e a informação bruta também na sua versão contínua. E aí, com base nessas medidas, vamos dizer assim, tem-se o ponto de partida do que a gente chama, né, de aprendizado de máquina baseado em teoria da informação. Lá a partir dos anos 80, vamos dizer, nessa década aí, algumas iniciativas isoladas, trabalhos, especialmente no tema de processamento de sinais, surgiram tentando justamente aplicar novos critérios a problemas, em especial não supervisionados, convolução cega, ou separação cega de sinais, que até então, né, estavam se mostrando difíceis de se abordar pela estratégia clássica, vamos dizer assim, né, baseada lá nas estatísticas de segunda ordem. Essas contribuições, como eu falei, focadas foram crescendo, foram aumentando, e aí, por volta no final dos anos 90, ali, 99 e 2000, surgem os primeiros trabalhos cunhando, dando uma nova terminologia para essas iniciativas. Quem liderou isso foi o professor José Príncipe, lá da Universidade da Flórida, do grupo de pesquisa dele. E aí ele que cunhou esse termo, Information Theoretic Learning, que nada mais é, então, nada mais é que otimizar sistemas adaptativos usando critérios baseados na teoria da informação. Então, tentar construir os algoritmos de treinamento com aqueles modelos, vamos dizer assim, já até conhecidos, mas trocando os critérios clássicos por critérios baseados, por exemplo, na entropia, na informação mútua ou em outras medidas correlatas aí que existem dentro da teoria da informação. E aí, além, né, dessa, como eu já falei, né, além da questão dos dados em geral serem contínuos, há um outro ponto também de que em machine learning em geral você não tem conhecimento das distribuições envolvidas no problema. Você tem dados, uma amostra, um conjunto, aí, uma sequência de dados para trabalhar em cima deles, os seus exemplos ali de treinamento. E aí, outro ponto que é crucial, então, né, a gente já sabe o que é, vamos dizer assim, ITL, quero usar critérios baseados na teoria da informação. Ótimo, vou pegar a entropia aqui, bem, mas e aí, a PDF? Qual é a PDF dos meus dados? Como é que eu faço para mexer com isso? O ponto crucial é justamente você vai ter que lançar mão de alguma estimativa. Você vai ter que escolher um estimador para aí aplicar esse estimador ao seu critério de interesse. Então é necessário, isso é uma coisa importante, em ITL você escolher um bom estimador para justamente fazer esse trabalho ali, de treinamento. E aí, uma novidade que o professor Príncipe e o grupo dele propôs foi utilizar uma definição alternativa de entropia.